Na modernidade surgiu uma ilusão segundo a qual seria possível ao ser humano estabelecer algum tipo de relação direta com Deus. Do tipo, eu me coloco na presença de Deus e começo a me relacionar com Ele, e quanto mais evoluído eu fosse na vida espiritual, mais direta seria a minha relação com Deus, menos necessidade de mediações. Esse é, por exemplo, um dos pressupostos do protestantismo, que apregoa a livre interpretação das Escrituras, apregoa a relação direta com o Senhor, sem a mediação dos sacramentos, sem a mediação da igreja, como se cada um de nós estivesse aí, fôssemos capazes de conhecer ao Senhor sem nenhuma referência a outras criaturas. E mais, como se as outras criaturas, os outros seres humanos, a linguagem humana, o conhecimento humano, a cultura humana, fossem, na verdade, sujeiras que se intrometessem no meio da nossa relação com Deus e que pudessem até mesmo corromper, perverter, comprometer o nosso conhecimento de Deus, porque afinal nós teríamos, segundo essa visão errada, de nos livrar de tudo que é cultural, de tudo que é transitório, de tudo que é meramente humano, para podermos nos relacionar espiritualmente, diretamente com o Senhor no Espírito Santo. E nós sabemos que isso é uma grande falácia, um grande erro. Primeiro porque é algo que já os antigos sabiam, Aristóteles percebeu, que nós não podemos conhecer nada, né, no nosso atual estado, na nossa atual condição, nós não podemos conhecer nada a não ser através dos nossos sentidos. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós sabemos de espiritual, tudo aquilo que nós podemos afirmar sobre Deus, e sem dúvida, por meio de um reto uso da razão, é possível conhecer a Deus com certeza, sob certos aspectos, não na sua intimidade. Mas tudo que nós podemos conhecer, nós conhecemos numa analogia com as coisas que nós vemos. Deus, Espírito puro, perfeito, Deus que habita em luz inacessível, que é invisível, pode ser conhecido por nós sempre em analogia às coisas criadas, aquilo que a igreja chama analogia entes. E quando nós falamos sobre Deus, os atributos de Deus, obviamente nós não temos acesso direto à essência divina, que nós contemplaremos no céu, aquela substância comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas nós falamos sempre, sem dúvida, com verdade, é possível conhecê-lo, sobretudo pela fé, inclusive de modo fácil e certo, mas sempre em comparações. E quando nós dizemos que Deus é Pai, nós comparamos com a ideia que nós temos de Pai. Quando nós dizemos que Deus é misericordioso, sem dúvida nós vamos comparar com uma ideia de misericórdia humana que nós conhecemos. Quando nós dizemos que Deus é bom, nós vamos talvez, contemplando a bondade das criaturas feitas por Ele, ter uma ideia de como é a bondade de Deus, mas de verdade quem é Deus nós vamos contemplar no céu. E se é verdade que nós precisamos da mediação das coisas criadas para conhecer a Deus no nosso atual estado, não é menos verdade que nós precisamos também da mediação de outros seres humanos. E desde o início foi assim. Deus começou a se revelar sobrenaturalmente ao seu povo, sempre servindo-se de seres humanos, que serviam para os outros como uma espécie de mediador, entre aspas, ou ao menos como um pai espiritual. Isso aconteceu de uma maneira evidente quando Deus escolheu Abraão para ser o pai dos filhos de Deus, para ser o pai do povo de Deus. E não é à toa que nesse estágio da fé, da revelação, se confundia a pertença a uma descendência, ser filho de Abraão segundo a carne, confundia-se com crer em Deus. E a fé era marcada justamente pelo sinal da circuncisão, que era ao mesmo tempo um sinal de filiação de Abraão e um sinal de pertença à aliança de Deus. Algo semelhante aconteceu depois, quando Deus quis, de uma maneira explícita, revelar a sua lei e colocar os seus mandamentos explicitamente, manifestar a lei natural inscrita nos corações dos homens. Ele serviu-se de Moisés, que serviu como uma espécie de pai, de condutor, um pastor, entre aspas, daquele povo que Deus tinha escolhido para se revelar, para se manifestar, e assim foi com Moisés. E mais para frente, Israel continuou exercendo o seu culto a Deus, o seu serviço a Deus, sempre estabelecendo essa relação entre fé e a carne. E Jesus Cristo, nosso Senhor, como veio cumprir o desígnio de Deus para todas as nações, e não somente para aquele povo escolhido,
Jesus veio estabelecer, vamos dizer assim, uma nova economia, um novo meio para a nossa salvação. E o que ele fez? O povo de Israel era estruturado em 12 tribos, as 12 tribos dos filhos de Jacó. Jesus, por sua vez, escolheu 12 apóstolos. 12 apóstolos que seriam incumbidos de, como nós ouvimos no Evangelho, primeiro anunciar a salvação para as ovelhas perdidas de Israel e depois irem para todos os confins da terra anunciar a verdade. E assim estender o conhecimento sobrenatural de Deus e a salvação eterna a todos os povos. E assim como sempre, ao longo da história da salvação, Deus serviu-se de pessoas concretas. Também ao estabelecer a sua igreja, Deus quis que a igreja já fosse nesse mundo uma espécie de sinal que de algum modo indica a Assembleia Celestial. Nós sabemos que nem todos os que estão ligados visivelmente à igreja vão para o reino dos céus, porque o próprio Jesus disse, não adianta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, mas é preciso também fazer a vontade daquele que está nos céus. Mas a igreja nesse mundo, embora os seus membros ainda tenham defeitos, tenhamos pecados, tenhamos imperfeições, a igreja já é, vamos dizer, um sinal, uma antecipação do que vai ser a Assembleia Celestial, dos santos, dos anjos que adoram a Deus sem cessar no céu, que vivem a felicidade perfeita no céu. E para mostrar a necessidade dessa mediação humana para a nossa salvação, Jesus escolheu os 12 apóstolos. O evangelista São Lucas diz que Jesus fez isso depois de passar uma noite em oração. O evangelista São Marcos acrescenta que Jesus escolheu aqueles que quis, para que ninguém tivesse dúvida e de repente pensasse que Jesus não sabia bem quem ele estava escolhendo. Ele sabia, e escolheu aqueles que quis. E São Mateus nos contou, quando hoje enumerou os 12 apóstolos, contou quais são os apóstolos e chama atenção algumas coisas. Primeiro, São Mateus faz questão de dizer que Jesus chamou Levi, que depois seria chamado Mateus, o cobrador de impostos. Ou seja, era alguém publicamente conhecido como um pecador, alguém de não muito boa fama. Jesus chamou a Judas e ainda faz a observação, o que seria o traidor. Jesus chamou a Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, aqueles dois que depois o próprio Jesus apelidaria de filhos do trovão, porque eram impetuosos, porque eram irascíveis, porque se revoltavam facilmente, e que depois Jesus repreendeu duramente porque tinham uma ambição de sentarem-se à sua direita e à sua esquerda no reino dos céus. Jesus chamou a Simão, a quem colocou o nome de Pedro, que significa rocha, muito embora esse mesmo Pedro, nós sabemos no decorrer do Evangelho, na primeira oportunidade trairia essa sua vocação de rocha, renegando a Jesus por 3 vezes. Jesus chamou a Filipe, que depois diria para o Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus ia dizer, mas faz tanto tempo que você está comigo e você não entendeu que quem me viu, viu o Pai. Jesus chamou Tomé, que não acreditaria, relutaria em acreditar que o Senhor havia ressuscitado, embora Cristo tivesse muitas vezes predito e falou, só acredito se eu tocar as chagas, se eu colocar a mão nas suas feridas. Mais tarde, São Paulo, olhando para os cristãos que o rodeavam e olhando para si mesmo, diria o seguinte, entre nós não existem muitos sábios, nem muitos entendidos, nem muitos ricos, nem muitas pessoas célebres, nem muitas pessoas importantes. E Deus faz isso para confundir aquilo que se julga forte. E São Paulo acrescentaria ainda, São Paulo que humildemente dizia que carregava um espinho na carne, um anjo de Satanás que o esbofeteava para ele não cair no orgulho. São Paulo que dizia que percebia em si mesmo uma lei de pecado que o levava às vezes a fazer o mal que não queria fazer e a omitir o bem que via que deveria fazer. São Paulo constatava com gratidão a Deus, nós trazemos este tesouro em vasos de barro, para que fique claro para todos que esse grande poder vem de Deus. E Deus vai continuar até o fim dos tempos, pastoreando o seu povo. Nós cantávamos no Salmo, essa é a verdade. O Senhor é o nosso Deus, nosso pastor. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. O Senhor é o pastor que nos conduz, mas Ele vai até o fim dos tempos nos conduzir por meio de pessoas imperfeitas. Começou assim na nossa própria família.
E nós viemos a esse mundo de Deus por meio da mediação dos nossos pais. E isso não é fruto do acaso, isso não é fruto de uma possibilidade estatística remotíssima. Não, nós viemos nesse mundo por meio dos nossos pais porque assim Deus quis. Deus quis esses pais que nós tivemos, com as qualidades que eles têm, com os defeitos que eles têm, com a educação que eles receberam dos nossos avós, com toda a história de vida precedente ao nosso nascimento, que eles já carregavam e que de alguma forma, em certo sentido, podiam condicionar o seu modo de serem pai e mãe. Deus quis esses pais. Deus quis esta igreja concreta para nós conhecermos. Eu vou dizer, eu acho engraçado, para não dizer que eu fico assustado, perplexo, com as pessoas que de repente se convertem, descobrem a fé, descobrem a Jesus Cristo e querem então com toda a força fazer a vontade de Deus e se maravilham com os sacramentos e se alegram por pertencerem à igreja, mas que simplesmente não conseguem abrir-se e pertencer a esta igreja concreta. E que criam uma espécie de abstração da igreja. Uma igreja imaginária que talvez tenha existido em alguma época da história, que era paradisíaca, onde não havia pecado, onde todos eram fantásticos, os padres eram maravilhosos, os pais e as mães de família eram todos ótimos, fidelíssimos, os papas eram todos santos, os bispos eram todos baluartes da fé. Não é a essa igreja que eu quero pertencer. É você e Lutero também, que também dizia que pertencia a uma igreja invisível, que não existe nesse mundo. E a realidade se nos impõe. O mundo é esse que está aí. As mediações que Deus nos deu para nos salvar são essas que estão aí. É a nossa família, os nossos amigos, o nosso ambiente de trabalho, é esta igreja com estes pastores, é este arcebispo de São Paulo, é este pároco da paróquia que eu frequento. Esta é a realidade. Você tem duas alternativas. Ou você se aliena do mundo, fecha os seus olhos e você finge uma realidade imaginária que você soberbamente julga fazer parte, uma realidade santa, porque essa aqui eu não me misturo, eu não sou digno desse mundo, eu pertenço a um outro. E eu tenho certeza que quem faz isso com relação aos outros, faz isso em relação a si mesmo. Tapa com a peneira um monte de pecados, defeitos, vícios arraigados, que finge que não tem, e para reafirmar que não tem, cria uma imagenzinha, cria uma aparência de perfeição, se apega a sinais externos de santidade, para pensar e sentir, ufa, como eu sou bom, como eu não me contamino. Ou você faz isso, que é o caminho dos hipócritas, tão reprovado por Jesus Cristo, ou você aprende a amar o mundo que Deus nos apresenta, com tudo aquilo que Ele tem. Isso não significa ser conivente com o pecado. Isso não significa estar de acordo com o mal, mas significa aceitar a realidade. E talvez para muitos bons católicos, uma das grandes dores ao deixarem essa vida, espero que não na condenação eterna, mas quem sabe no purgatório, uma das grandes dores vai ser quando Deus lhes mostrar quantas coisas colocou ao seu lado, quantas oportunidades, quantas pessoas inclusive boas, com uma bondade escondida, com uma bondade discreta, quanta possibilidade de conhecer o mundo, quanta possibilidade de falar com Deus, quanta possibilidade de agradecer a Deus por tanto, e nós vamos ver que passei a minha vida reclamando, me lamuriando, desejando um mundo que não existe, a não ser como uma criação fictícia da minha cabeça. Desejei pessoas que não são aquelas amadas por Deus, porque eu não posso amar as pessoas que Deus ama, eu tenho que criar para mim outras pessoas melhores e querê-las e aceitá-las. Isso seria um grande motivo de dor, de purificação. Repito, no purgatório, o Deus nos livre na condenação eterna, quando os condenados por culpa própria já não terão mais como abrirem-se para Deus, para os outros, estarão por toda a eternidade encerrados em si mesmos, fechados na sua opinião, no seu apego, no seu amor próprio, no seu desprezo do mundo, que muitas vezes é um desprezo de Deus maquiado. Vamos pedir, por intercessão dos santos apóstolos, que uma das coisas que chamam a atenção no Evangelho é que 2 dos evangelhos foram escritos por apóstolos,
2 dos evangelhos foram escritos por discípulos diretos dos apóstolos. E chama a atenção que os apóstolos não maquiaram os seus próprios defeitos. Os apóstolos quiseram se retratar em tudo aquilo que eles tinham de fragilidade, de inconstância, como que numa espécie de ato de misericórdia para nós, para que nós nos coloquemos no nosso devido lugar, para que nós também não nos desesperemos ao constatar nossos defeitos, contradições, infidelidades, mas também, sobretudo, para que nós tenhamos uma compreensão com os outros. Vamos pedir a Nossa Senhora, que é tão compreensiva conosco. Imagina, se a Virgem Maria fosse esperar que nós fôssemos bons, santos, dignos filhos de Deus, dignos cristãos, fervorosos, para nos amar como mãe e para interceder por nós, nós todos não teríamos a intercessão da Virgem Maria. Então, vamos pedir a ela que nos dê um coração generoso, um coração benigno, um coração com uma semelhante caridade.